Olá, companheirada. Muitos estão me perguntando aqui sobre o PL da agricultura familiar, o PL Assis Carvalho, que foi aprovado quase por unanimidade no Congresso Nacional, mas que teve os vetos completos dos seus principais quatro eixos pelo presidente Jair Bolsonaro. Histórico de Jair Bolsonaro, né, de fazer vetos sempre quando é para beneficiar agricultores familiares, povos indígenas, comunidades tradicionais, servidores da saúde que tem combatido a pandemia. Ele sempre tem feito vetos àqueles que estão trabalhando em defesa da saúde e da vida do povo brasileiro. Mas eu quero trazer presente para vocês dos caminhos que nos levaram ao PL da agricultura familiar. Primeiro, essa grande, digamos, unidade em torno de todos os movimentos do campo. Foi muito bonito a gente construir a proposta do PL da agricultura familiar, mas também sem a presença efetiva do núcleo agrário coordenado pelo deputado federal de Sergipe, João Daniel, talvez a gente não tivesse conseguido avançar na aprovação dele. E também, claro, a todos os partidos da oposição, a deputada Sâmia do PSOL, Vônia Queiroz do PDT, vários partidos políticos que se integraram de alguma forma e ajudaram para que nós pudéssemos aprovar na Câmara e no Senado, claro, o senador Paulo Rocha também colaborou bastante. Bom, eu quero falar então dos caminhos que nos levaram à aprovação. Primeiro, essa unidade dos movimentos que construiu a proposta em quatro principais eixos. Primeiro eixo, um eixo de auxílio emergencial, já que os agricultores e as agricultoras ficaram completamente fora, digamos aí, do auxílio emergencial instituído pela oposição e que o governo acabou tendo que implementar, o auxílio emergencial de R$ 600. Os agricultores e as agricultoras ficaram de fora. Com a pandemia, nós perdemos muitos espaços de comercialização, então, portanto, também a renda caiu em torno de 40% a 50% a renda dos agricultores. Então, por isso, a gente foi trabalhando e melhor para construir um PL emergencial, com foco principal na produção de alimentos saudáveis. Primeiro, para poder capitalizar os agricultores que tinham perca, mas também para aproveitar e servir a população de um alimento saudável, porque a inflação está corroendo a renda do povo brasileiro e também a inflação dos alimentos, claro, a inflação dos alimentos, que vai acabar muitas pessoas não tendo acesso porque não tem renda. Então, portanto, o PL da agricultura familiar, ele veio nessa construção, nessa linha política. E nisso, meus queridos internautas, minhas queridas internautas, nós construímos nesses quatro eixos um auxílio emergencial para os agricultores e as agricultoras familiares de até R$ 3.000 em cinco parcelas de R$ 600, podendo chegar até R$ 6.000 quando é chefiada pelas mulheres. O eixo do fomento. Fomento é um arranjo produtivo, um recurso para você melhorar as condições de produção no seu lote, na sua área de produção agrícola. Então, esse fomento dividido em três categorias. A primeira categoria, o agricultor ter acesso a 2.500 para poder incrementar a sua produção. Quando ela é chefiada por mulher, segunda categoria, ele passaria a R$ 3.000. E quando ele era para ter acesso à água, seja água de produção ou seja água de consumo, ele passaria então a ser um fomento de R$ 3.500. O terceiro eixo do nosso PL da agricultura familiar, Assis Carvalho, é o eixo do crédito, especificamente o crédito. Crédito para a produção de alimento. Com crédito, a gente pode aumentar muito a produção de alimento no Brasil, combater a inflação e também combater a chegada da fome. Esse crédito tem que ser emergencial. Então, aprovamos no PL o crédito de R$ 10.000 com 1% de juros ao ano, com carência de 10 anos e iniciar a pagar com 5 anos. Com um rebate para aqueles que estão em dia de R$ 300. Quando esse crédito é para as mulheres, para aquela produtora rural que chefia a família, esse crédito segue de R$ 10.000, só que os juros diminui para 0,5%,
o tempo de pagamento de adimplência de carência é o mesmo, mas ao mesmo tempo o rebate seria de 20% para as mulheres. E quando é para os agricultores, é um rebate de R$ 300 quando tiver suas parcelas em dia. Já a agricultora rural, ela teria um rebate aí de até 20% no seu crédito especial de produção de alimentos. E esse, sem dúvida, seria o primeiro grande crédito na legislação brasileira específico para a agricultura rural, mas está aí no nosso processo. O quarto grande eixo que eu posso colocar em dois sentidos, que é o eixo das dívidas. Bom, para que o eixo das dívidas? Porque os agricultores que estão com dívida, eles terem acesso àquilo que está no PL, ao que está sendo aprovado. Então, portanto, as dívidas ser congeladas durante um ano, e foi aprovado. O outro eixo foi o eixo do Garantia Safra, um seguro emergencial, um seguro para quem perde a sua safra. Bastava desburocratizado, um laudo de um técnico da prefeitura, comprovando a perca, então ele tinha direito a esse seguro do Garantia Safra. E, claro, sem dúvida, o tema da comercialização. Então, por isso, criar o crédito e, ao mesmo tempo, espaço de comercializar, já que a gente tinha perdido as feiras de espaço de comercialização. Qual é o espaço de comercialização? A Conab fazendo um PA, digamos, desburocratizado, para que aquilo que a gente produz, que os camponeses produzem, as camponesas produzirem, durante todo esse processo, o Estado adquiria essa comida para doar a comida para as famílias que estão em situação de fome, que os números são alarmantes, a quantidade de pessoas que estão passando fome no Brasil hoje. Então, portanto, o PL da agricultura familiar é um PL emergencial para produzir alimentos saudáveis, mas ao mesmo tempo combater a fome e a inflação dos alimentos. Bom, nós aprovamos isso quase por unanimidade no Congresso Nacional. Chegou no Jair Bolsonaro, vetou. Agora, companheiros e companheiras, contamos com vocês, internautas, para que façam pressões, para que a gente possa, ainda esse mês de setembro, derrubar os vetos, para que o Congresso Nacional mantenha sua coerência política, que aprovou para ele quase por unanimidade. Então, sejam coerentes, derrube os vetos de Bolsonaro, para que o Brasil possa salvar mais vidas. Com o coronavírus espalhado no Brasil, muitas famílias perderam seus entes queridos, milhares de pessoas morreram. Com o veto de Bolsonaro, sem produção de alimento, a fome está voltando com muita força. E a fome poderá ser a outra grande pandemia que esse país vai ter e vai matar mais do que o coronavírus. Então, portanto, derrubar os vetos é salvar